E a semana passada foi a primeira lição, trouxe um tema muito interessante, já de cara ali trazendo alguns motivos do porquê testemunhar. O que isso impacta na nossa vida e na vida do outro. E aí, ao longo da semana, a gente foi vendo esses motivos, o porquê testemunhar. Nós vimos o aspecto da alegria, de cooperação, né, com a missão de levar o evangelho ao mundo, tanto também da questão de oferecer o amor de Jesus às outras pessoas, dando a elas a oportunidade de salvação. Isso, inclusive, impacta na nossa espiritualidade, né? Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual a gente precisa testemunhar, porque isso também nos faz crescer espiritualmente. E tantos outros, né? Que nós destacamos, sendo que o maior e mais importante é o amor. Se você não tiver amor por aquilo que você crê, por aquilo que você experimenta, se você não tem amor por Cristo, um amor genuíno, vai ser um tanto difícil de testemunhar de uma maneira fidedigna, verdadeira. Né? Pode ser talvez apenas uma máscara. E você vê ao longo da Bíblia várias pessoas, várias histórias, personagens dando testemunho de Cristo, testemunho da sua vida, da sua transformação, de uma maneira muito clara, muito genuína, a ponto de impactar aqueles que tiveram contato com esse testemunho. E a lição dessa semana, que tem por título Testemunhas Cativantes, o poder pessoal, do testemunho pessoal, é o que nós discutimos aí nessa semana, nos trouxe também algumas perguntas interessantes aí para podermos pensar. E eu queria aqui destacar, né, as palavras de Pedro e João, que foram um dos personagens estudados ao longo dessa semana, que é o verso para memorizar, que está em Atos capítulo 4, verso 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja que quando a gente crê em algo e numa verdade, e essa verdade realmente faz todo sentido para a nossa vida, é impossível nós ficarmos calados. Agora, eu fiquei pensando, né, a conversão, né, ela está atrelada à questão do testemunho. Mas será que a conversão ela se dá apenas no momento do batismo? Ou existe algum outro ponto da vida que, mesmo já tendo batizado, já tendo conhecido a Cristo, eu de repente me converti de uma maneira genuína a ponto então de eu sentir esse desejo de testemunhar? E outra coisa, onde posso testemunhar? Existem na nossa igreja projetos de missões, né, o que é de fato importante e necessário, mas pode ser que eu não aspire, né, fazer uma viagem, entrar num projeto como esse. Então, como eu posso testemunhar? Será que testemunhar é somente isso? Ou existem outras maneiras de testemunhar? E qual o impacto que isso traz na vida das pessoas, né? O fato é que nós somos chamados a testemunhar. Isso, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a partir do momento que recebemos a missão, né, da grande comissão de Cristo de ir e pregar o Evangelho, né, a toda língua, a todo povo e tal. De que maneira eu poderei fazer isso de uma maneira impactante, uma maneira que, de fato, as pessoas, ao me ouvirem, realmente percebam algo diferente, percebam verdades e também queiram fazer parte desse grupo, dessa ideia, dessa igreja. Tudo isso diz respeito ao testemunho. Eu convidei a classe aqui para participar e eu quero aqui já, inclusive, agradecer a todos eles, porque praticamente, assim,
alguns até relutaram e tal, falaram, poxa, eu vou falar, não, mas tá tudo certo, é entre a gente, é, é tranquilo, né? Assim como a gente às vezes compartilha das ideias lá na classe. Então, esse é o momento também da gente compartilhar, independentemente de quem esteja aqui, para a gente crescer como igreja, para a gente crescer como pessoa, e cada um vai ter a oportunidade de falar aí um pouquinho. E a Dai está responsável aqui pelo domingo, né, em trazer um pouco da perspectiva aí de testemunhas improváveis. A pergunta que eu lanço aqui, inclusive, para essa lição é: a quem devo testemunhar primeiro? Né? Conheci a Cristo, quero testemunhar dele, estou cheio desse amor que ele colocou dentro de mim, amor pela palavra, amor pelo evangelho, e quero falar desse evangelho. Então, a quem devo testemunhar primeiro? Dai, é contigo. A lição de domingo fala sobre testemunhas improváveis, né? E aí eu tenho uma pergunta aí para a igreja. As pessoas que assistiram o culto da semana passada vão saber a resposta. Quem foi o primeiro missionário enviado por Jesus? Fica aí o meu questionamento. Você acha que foi algum discípulo? Foi João? Foi Pedro? Se a gente for ler em Marcos 5, o primeiro missionário que Jesus enviou para falar da sua obra, do seu amor, foi o ex-endemoniado. Para quem não lembra da história, em Marcos 5 a gente conta a história de um endemoniado que era conhecido na cidade de Decápolis, na região de Decápolis, que é conhecida, Decápolis é porque são 10 cidades. E aí, nessas 10 cidades, ele era muito conhecido porque ele era muito doido, andando pela rua, e ele andava nu, e ele assustava as pessoas e amedrontava todo mundo. E aí, quando ele conheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez, endemoniado por uma legião, que, se você for estudar, uma legião quer dizer mais ou menos 6.000 soldados de romanos. Então, ele tinha mais ou menos 6.000 demônios dentro dele. E a primeira coisa que ele fez quando viu Jesus foi adorá-lo, foi ficar de joelho, foi se prostrar. Então, uma pessoa que estava endemoniada, com mais ou menos 6.000 demônios, viu Jesus e se prostrou, e implorou. E Jesus teve compaixão por ele e mandou para os porcos, e todo mundo sabe que os porcos morreram. Ele se tornou uma pessoa sã, uma pessoa vestida, estava vestido, estava alinhado, estava correto, estava uma pessoa normal, e implorou para Deus, para Jesus, né? Implorou para Jesus para que Jesus cuidasse dele, para que ele ficasse com Jesus e o seguisse pelo resto da vida. E Jesus respondeu uma coisa surpreendente que foi: não, você não vai vir comigo, você vai ficar em Decápolis. Por quê? Porque nosso Deus é muito inteligente. Então ele percebeu que, porque ele tinha matado os porcos do povo, o povo não estava muito aí para ele e o povo não conhecia muito Jesus. Então Jesus pensou: o povo conhece quem? Conhece o endemoniado, o ex-endemoniado, que agora é uma pessoa sã, uma pessoa normal, sadia, entendeu? Então é melhor que ele fique para falar de mim do que eu mesmo fale de mim, ou os meus próprios discípulos. Então, o ex-endemoniado, ele foi o primeiro missionário que Jesus mandou para testemunhar da sua obra, para testemunhar do seu amor. E a gente fica pensando como é que foi o impacto da cidade de ver a transformação na vida daquela pessoa, daquele cara que você conhecia desde sempre, andando nu, gritando, assustando as pessoas, e agora era uma outra pessoa completamente diferente que falava do amor de Deus. E a gente começa a imaginar assim, o impacto que foi aquilo, que com certeza impactou muito mais do que fosse o próprio Cristo falando dele ou os próprios discípulos. E na lição de domingo tem uma parte em que a Ellen White diz, eu dei uma resumida, claro, assim: como testemunhos de Cristo, devemos dizer o que sabemos, vemos, ouvimos ou sentimos com Deus. Aí eu pulo um pouquinho, né? Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo, ou seja, nós podemos dar o testemunho do que a gente vive com Cristo para as outras pessoas. Devemos falar sobre o que sabemos, ouvimos e sentimos da nossa relação com Deus. E ela fala: é esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós. E é por falta desse testemunho
que o mundo está a perecer. Você tem noção de como isso é importante, como é forte isso? A falta do nosso testemunho, da nossa vivência com Cristo, por causa da falta do nosso testemunho para outras pessoas, o mundo está a perecer. E aí, no finalzinho, fica a pergunta: como é a sua história de conversão? Como sua experiência de conversão testemunhou sobre Cristo a outras pessoas? E eu deixo a pergunta para vocês. Eu lembro que quando eu estudei essa parte, eu respondi que eu pensei, eu tô na igreja, eu nasci na maternidade, mas numa família que era da igreja. Como que eu me converti? Se eu já nasci no meio adventista, no meio de Cristo. A minha conversão, e aí eu parei para pensar que a minha conversão é diária. Eu tenho que me converter todos o santo dia para Deus. E você? Como que está indo sua conversão? Como foi sua conversão, sua história de encontro com Cristo? E como você está usando essa sua história para falar de outras pessoas? É mais ou menos isso que é a lição de domingo. Fica aí. Bacana, Dai, obrigado. Esse é um ponto muito interessante que, inclusive, aqui antes da gente até mesmo entrar aqui na sala e começar, nós estávamos discutindo, né? Porque realmente, parando para pensar, assim, acredito que a grande maioria aqui nasceu numa família cristã e aí nunca viveu, talvez, uma vida sem Deus, né? E como é lidar com a questão da conversão numa situação dessas, né? Porque eu estava sempre dentro da igreja, meus pais, né, sempre me educaram com esses princípios e tudo mais, mas como é que qual foi o momento, talvez, de fato, assim, ok, agora eu me sinto convertido, né? E outra questão, que, por exemplo, né, a gente às vezes olha como histórias de conversões, as histórias de Paulo, histórias de Pedro, ou de qualquer outras histórias ali de pessoas que tiveram uma vida um tanto sofrida, uma vida destruída pelo pecado e de repente vem Jesus e transforma. De repente nós não passamos por uma situação como essa, né? Mas como é que se deu a nossa transformação? Como é que se deu a nossa conversão? E o que isso impacta na minha vida e na vida das outras pessoas? Algo que me fez refletir nesse aspecto é de que a conversão, obviamente, como a Day colocou, né, se dá dia após dia, e isso se acontece de forma da maneira como eu vou buscar a Deus, né, estudando a sua palavra, estudando lição, em oração, enfim, toda essa, digamos, didática que a gente tem para aprender e saber de conhecer mais de Deus, isso vai nos transformando. E isso, inclusive, vai nos preparando para as experiências do dia a dia, que muitas vezes posso não ter lá no passado uma vida completamente assolada pelo pecado, mas hoje, quando as tribulações acontecem na minha vida, como eu me porto com relação a essas situações difíceis da vida. Isso você talvez só vai ter uma atitude correta, uma atitude prudente, uma atitude segura a partir do momento que você vive essa experiência de conversão diária, entendeu? Essa atitude determina aquilo que como você vai proceder hoje, por exemplo, né? Gente, a gente está falando aqui, mas quero colocar aqui, olha, Marcelo, Cláudia e tantos outros aqui, a Zezé, Pastor Rafael, todos vocês estão livres para participar, tá? Todo mundo aqui tá convidado a falar. Posso falar? Cláudia já vai falar aí, ó. Pode falar, sim. Cláudia. Eu estava pensando, né, que cada um de nós temos uma história de conversão. Ela não precisa ser dramática, como foi a de Paulo, mas todos nós temos histórias de conversão, né? Nossa própria história. Não importa se você já nasceu na igreja, todo converso chega um momento que ele tem que se posicionar. Entende? Então, onde você está, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer meio, na sua família, em algum momento o converso ele tem que se posicionar, porque nós somos colocados em algumas provas todo o tempo, né? Então, como você vai se posicionar, isso depende muito da nossa caminhada cristã, e Deus, felizmente, Ele olha para nós, Ele sabe das nossas dificuldades, nossas limitações,
Mas ele vê em nós pessoas com potencial. Então, nós todos somos testemunhas improváveis, mas conforme a gente vai assimilando essa misericórdia, é que a gente vai se posicionando na vida em algumas situações. E é muito interessante a lição de domingo, ele vem falando desse... É uma das coisas mais lindas que eu conheço na Bíblia, essa história desse jovem possesso. É terrível a história dele. E a conversão e a mudança que ocorreu na vida dele é uma coisa que ninguém podia contestar. Porque todos o conheciam antes e agora viram que ele era uma pessoa totalmente mudada. E a lição vem falando assim, olha, Jesus viu naquele homem. Porque Jesus, ele olha diferente da gente. Você olha uma pessoa e você julga que ela não vai ser um bom cristão, que ela não vai dar bom testemunho, ou que ela não vai assimilar, mas Jesus vê diferente. Imagina a mudança de vida que teve esse cara, entendeu? E quantas vidas ele mudou depois, porque ele foi mudado, porque ele foi convertido. Então é isso que eu estava pensando, assim, todo converso, chega um momento que ele tem que se posicionar como esse rapaz aqui, como Paulo e outros se posicionaram. Obrigado, Cláudia. Realmente eu fico pensando, né, nesse aspecto. Deus foi muito sábio, Jesus foi assim incrivelmente sábio, né? Porque como esse ex-endemoniado, ele queria ir com Cristo, ele queria participar daquele momento, né? Ir adiante e de repente estaria tudo bem, tudo certo, né? Mais um ali para contribuir na pregação do evangelho, né? Mas quando Jesus não permitiu que ele o seguisse ali naquele momento, é porque sabia que se ele permanecesse, a influência dele seria muito, muito maior e atingiria muito mais pessoas aqui para o reino, né? Ali, né? Diante dos seus, né? Que todos ali conheciam a sua história e aí vendo aquela pessoa agora totalmente transformada, iria realmente causar muito impacto na vida de todas aquelas pessoas ali daquela região. Muito bem, vamos seguindo adiante aqui. Se alguém quiser falar, por favor, levante a sua mão ou abra o seu microfone e... Meu irmão, eu queria comentar rapidamente. Diz aí, Marcelo. Algo que eu achei muito interessante nessa lição, acho que vale a pena a gente refletir, né? Ele ficou para testemunhar, como a nossa irmã falou muito bem, em uma região, não só num lugar, numa região, né? Mas, assim, a gente estudou um pouco sobre testemunhar e a gente vê que uma testemunha, ela é uma testemunha mais eficiente quando ela vê e ouve. E a testemunha, quando vê e ouve, ela vai testemunhar sobre alguma coisa, alguma situação. Aí a minha pergunta dentro da lição do domingo foi assim, ele ia testemunhar contra quê? Contra o quê? Contra o quê este homem ia testemunhar? Ele ia testemunhar nada mais, nada menos contra, entre aspas, contra as ações dele mesmo. Porque ele era o coautor do problema. O inimigo estava sobre ele, mas ele era o cara violento, segundo a lição, ele era o cara imprevisível, ele era o cara que tocava terror na região, não só num lugar, né? Ou seja, ele era a testemunha perfeita, como nosso Criador, de ficar lá e testemunhar. Mas agora, ele ia testemunhar contra as ações dele mesmo. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, quando a gente começar a ter essa humildade, eu acho que isso aí é um indicador de conversão. Em dizer assim, olha, outrora eu fazia isso também, eu fazia igual você. Sei lá, eu fumava, ou eu bebia, eu roubava. Agora, como a irmã também falou muito bem, eu sou um ex-alcoólatra, né? Um ex-fumante. E eu quero te falar o tanto que isso é prejudicial. Ou seja, Deus, ele não estava só fazendo com que a região ela soubesse, ela tivesse uma testemunha viva, uma testemunha eficiente, como o próprio homem, o ex-endemoniado, ele ia renascer a cada dia, mostrando para a região que realmente ele, as más ações dele, prejudicavam outras pessoas. Né? Como eu disse a senhora, realmente, que às vezes a gente fala assim, nossa, eu guardo o sábado, mas eu não guardei o sábado toda a vida, eu também fui profanado o sábado, né? Ou mesmo as pessoas que nasceram no lar adventista, mas nascer no lar adventista significa que é um cristão, como você falou, Renato, muito bem, a gente se converte cada dia, às vezes eu nasci no berço adventista, mas eu não sou um convertido, né? Então, assim, se a gente começar a colocar na nossa vida que, de uma forma ou de outra, a gente, em um determinado momento, foi um coautor de algo que não foi legal, prejudicou alguém, aí a gente começa realmente a perceber essa sensibilidade cristã, essa sensibilidade de arrependimento e, consequentemente, de conversão. Né? Muito bem. É aquela coisa, né? Contra fatos não há argumentos. Amigo Fernando vai conduzir a lição de segunda-feira. Suas reflexões aí dessa lição.
Renatinho, o que eu acho muito interessante é que você tocou nesse assunto da conversão e como que isso tem a ver com o testemunho pessoal, né? Porque quando a gente testemunha, a gente não testemunha sobre doutrina. A gente vai ver isso mais para frente. A gente testemunha sobre o que Deus fez em nossa vida. Então, pastor Alejandro Bulhon fala no livro Conhecer Jesus é Tudo. Ele diz que muitas vezes a gente compartilha desse sentimento, nós que nascemos de um lar cristão, né? De que cumprimos todas as regras e costumes, mas não nos questionamos se estamos convertidos e se estamos salvos, né? E a grande verdade é que ele fala que se converter não tem a ver com seguir regras e costumes. Isso é uma continuidade da nossa vida de santificação, né? Mas se converter é você compreender o amor de Deus e aceitar o amor de Deus na sua vida e aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E na lição de segunda-feira, quando falar sobre proclamando o Cristo ressurreto, a história conhecida de todos, né? Eu acho que a gente não precisa destacar tanta história, mas as lições que ficam para a gente e a sua relação com o testemunho pessoal. Mas é uma história de sofrimento inicialmente, de pessoas que estavam sofrendo porque o mestre, que havia estado com eles durante tanto tempo, não estava mais, havia morrido. E olha que o mestre já havia dito várias vezes que ele ressuscitaria, né? Mas mesmo assim eles estavam ali, estavam sofrendo porque o mestre não estava mais com eles. E a lição foca na história de algumas mulheres, né? Que está lá em Marcos 16, do versículo 1 ao versículo 11, né? A gente vê aqui que é Maria, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que foram mulheres, como de costume, que foram ao túmulo, né, de Jesus no domingo para embalsamar o corpo, que era um costume daquela época. E estavam, como se diz aqui na minha região, não sei se aí fala assim, todos de crista arriada, né? Porque Jesus não estava mais com eles. E quando chega, Jesus não está mais no túmulo. Jesus ressuscitou. E aí eu vou começar a aplicar isso a algumas primeiras assim, lições que eu aprendi com essa história. A primeira é que nós somos motivados em nossa vida por boas notícias. Diferentemente daí de vocês, aqui na minha cidade, na minha igreja, né? Nós não reabrimos o templo para cultos ainda, né? Só em agosto, que provavelmente vamos reabrir. E todos nós estamos aqui ansiosos, assim como eu creio que vocês também estão, ansiosos por uma notícia de uma vacina ou de uma cura que tire a gente desse momento difícil que nós estamos vivendo, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Isso nos motiva a busca por uma boa notícia. E aquelas mulheres estavam sofrendo e ansiavam por boas notícias também. E a boa notícia é que Jesus havia ressuscitado. Essa foi a grande notícia que elas receberam. E aqui na lição diz que essas mulheres agora estavam transbordando de alegria. As nuvens escuras de tristeza desapareceram na luz do sol da manhã da ressurreição. Ou seja, a triste noite, né, todo o sofrimento havia passado porque Jesus havia ressuscitado. Então, essa é a primeira lição que eu tiro, né? Testemunhar tem a ver com compartilhar boas notícias. Nós contarmos aquilo que Deus fez por nós. O segundo momento é quando tem aqui no relato o encontro de Maria Madalena com Jesus, né? Mais uma testemunha improvável, né? Uma mulher que era refém da prostituição, da qual Jesus havia expulso 7 demônios. Era uma mulher que era uma testemunha improvável, na verdade, como todas as histórias que estão aqui na lição dessa semana, né? E a boa notícia é que ela encontra com Jesus. Ela encontra com Jesus e Jesus ressuscitou. E ela sai para poder contar aos discípulos aquilo que havia acontecido. Ou seja, ela não se nega da responsabilidade que ela tem de compartilhar a boa notícia de que Jesus ressuscitou. E eu fico pensando que eu duvido muito que Maria Madalena tenha saído para testemunhar triste, cabisbaixa. Eu acredito que ela tenha saído saltitante para contar que Jesus havia ressuscitado. É meio como quando a gente fala assim, que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu penso justamente nisso. Eu me recuso a acreditar que eu fico imaginando os anjos descendo, subindo, levando os nossos louvores quando nós agradecemos a Deus porque um pecador se arrependeu. E Maria sai para poder contar que Jesus havia ressuscitado. Eu fico imaginando Maria levando no seu testemunho tudo aquilo que o mestre já havia feito por ela. Eu fico pensando que na cabeça dela se passou como Deus a resgatou de uma vida de prostituição que seu tio havia colocado, o testemunho dela de lavar os pés de Jesus. Fico pensando em tudo isso. Mas quando ela vai testemunhar, os discípulos não acreditam. Eles não acreditam no que havia acontecido. E aqui no rodapé da lição diz assim: alguém já rejeitou seu testemunho? Como você reagiu e o que aprendeu com essa experiência? Eu acho que a gente valoriza muito o nosso papel dentro do testemunho pessoal. Nós somos convocados para testemunhar, mas a obra de convencimento da verdade, da justiça e do juízo pertence ao Espírito Santo. Não é um papel nosso. A nossa responsabilidade é ir e testemunhar daquilo que Deus fez. E se nem os discípulos, que haviam passado tempo com Jesus, e Jesus já havia ensinado para eles que ele iria ressuscitar,
não acreditaram no que Maria havia contado, que vai ser de nós. Hoje em dia não vemos, né, face a face a Jesus. Mas isso não pode ser um empecilho para que nós não compartilhemos aquilo que ele fez por nós. E isso é uma mensagem que fica assim muito forte para mim. Não nos negarmos da responsabilidade de proclamar que o nosso Cristo ressuscitou e que nós temos uma nova vida mediante o sacrifício de Cristo por nós. Bem, obrigado, Fernando. Até me fez pensar algo às vezes assim a gente vai pensando, né? A gente às vezes dá um estudo bíblico e tal, e a gente vai naquela empolgação, porque até a gente percebe que a pessoa que está tomando estudo bíblico está meio empolgado e tudo mais, mas ao mesmo tempo você vai percebendo que ao longo do estudo ela não vai se decidindo e tal, e a gente esquece que o trabalho de conversão não é nosso, né? O trabalho é do Espírito Santo. E a gente, às vezes, vai com muita sede ao pote, achando que aquilo que a gente prega, a doutrina e tudo mais, o que a gente apresenta, vai realmente... a gente parece que coloca no nosso coração, não, essa pessoa de fato ela vai se batizar e tal. E muitas vezes não é assim. O processo de conversão muitas vezes acaba levando um tempo, né? Não necessariamente por um processo como esse ou simplesmente se resume ali no tanque batismal, né? A descida dele às águas batismais. Mas é isso. Muito obrigado, Fernando. Continua aqui com a gente contribuindo. Vamos lá, gente. Terça-feira. A gente ganhar tempo aí. Terça-feira. David, irmão David, agora é contigo. E todo mundo está me escutando? Estamos ouvindo. Ah, maravilha. A lição de terça, ela traz como título Vidas transformadas fazem a diferença. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu nem tanto, porque eu nasci na igreja também. Então, parece que fica um pouco mais difícil falar isso, né? Quando alguém se converte, a pessoa... Nossa, mas como você mudou? O que aconteceu? Como você está diferente? O que aconteceu comigo foi algo parecido, mas numa outra linha. Nossa, você é diferente das outras pessoas. E a lição traz isso de uma maneira que a gente não presta muita atenção às vezes. Falando da vida dos discípulos. Que primeiro, a história que trouxe na terça-feira começa um pouquinho antes, né? Estão Pedro e João subindo uma escada e tem um coxo. E é daí que vem o provérbio, né? Que a gente não dá nada do que... Eu não posso dar nada que eu não tenha. E aí ele oferece para o coxo. O coxo, me dá alguma coisa. Ele, para o coxo. Eu não tenho nada. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo feliz da vida sai, levanta, começa a andar e vai para o templo, e todo mundo no templo vendo, e aí é uma vida transformada. E todo mundo fica ali, nossa, mas o que aconteceu? Por que esse coxo agora está andando? E aí começa a vida transformada a fazer a diferença nesse cenário. E aí o povo vai se aglomerando em volta, e a vida transformada, quando há transformação de vida, a oportunidade do testemunho. E é o que acontece aí. E causa tanto ruído na região que os líderes religiosos, eles param ali e chamam os dois, Pedro e João, e o coxo. Não, vem cá, vem aqui para a gente conversar, porque eu quero entender melhor o que aconteceu. E aí, o cenário que se dá é o seguinte, eles conheciam Pedro e João e entendiam de onde eles vinham. Pescadores, homens simples, não têm muito conhecimento. E talvez esperassem ali de Pedro e João uma história mirabolante, algo assim que fosse facilmente desconcertado ou facilmente desmoralizado. E aí perguntaram, vocês, em nome de quem vocês estão fazendo isso que vocês fazem? E aí, engraçado que a Bíblia fala assim, que Pedro, cheio do Espírito Santo, que aí começa a diferença no testemunho, cheio do Espírito Santo, começou a falar. E foi discorrendo a respeito, em nome de quem? Em nome de Jesus. Sabe aquele que vocês crucificaram? Que vocês rejeitaram? Então, em nome dele que eu curei esse coxo. E aí os sacerdotes ali, eles ficam tão, assim, eu não tenho noção
a Bíblia talvez não deixa tão claro de como foi que Pedro falou, perto da expectativa versus a realidade. De que eles olharam espantados, mas a gente conhece esses homens e que transformação de vida foi essa gigantesca que agora eles falam como se tivessem feito pós-doutorado. E eles reconhecem que eles estiveram com Cristo e reconhecem que o que eles estão falando ali, a conversão foi feita em nome de Jesus. O testemunho deles foi tão forte, a transformação de vida que os sacerdotes perceberam foi tão grande que eles não tinham o que falar. Ficaram sem palavras, os sacerdotes ficaram sem palavras. E ainda assim, eu penso que a incredulidade deles era tamanha que ainda assim eles não chegaram assim, olha, então faz o seguinte, a gente reconhece, ok, vocês estiveram com Jesus, esse coxo está andando, é verdade, ok, vocês curaram ele em nome de Jesus, mas não prega mais disso aí não. E aí vem a frase impressionante do final do relato, né, que eles falam assim, ora, vale mais eu fazer o que Deus me pede do que o que vocês me pedem, porque eu não consigo deixar de falar, que é o verso para memorizar, eu não consigo deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Então, o que me traz de impressionante nessa história é o poder de uma vida transformada. O poder de uma vida transformada. A vida não só daquele coxo foi transformada, mas a dos discípulos também, a ponto de o testemunho deles calar qualquer outra coisa. Calar pessoas que tinham mais intelecto. Então, a gente, às vezes, deixa de testemunhar por, talvez, vergonha, por, talvez... eu não sei falar, eu não consigo falar com pessoas, sei lá, eu acho que eu tenho pouco estudo, e a gente deixa de testemunhar. Mas com o poder do Espírito Santo e só a nossa vida transformada já é um testemunho suficiente para todo mundo que nos ouve. Então, o convite que fica da terça é esse, assim, se você talvez, sei lá, não tem tanto a discorrer sobre a Bíblia, a sua vida, a sua transformação de vida pode ser um testemunho ou pode ser a Bíblia que algumas pessoas vão ler. Então, cabe a nós testemunharmos do que Cristo fez em nossas vidas e talvez aconteça assim de, nossa, que diferença, não é o David que eu conheci há 5 anos atrás, o que aconteceu? Eu vou poder falar, Jesus transformou minha vida. David, e isso me fez também refletir pelo seguinte aspecto, né? Da questão de cultura, né? Muitas vezes as pessoas podem falar assim, mas como é que eu vou testemunhar, né? Eu não sei falar, aquela coisa toda. Aqui está um exemplo claro de pessoas que não sabiam falar. Quem era Paulo? Quem era Paulo e quem era Pedro? Paulo, alguém culto, né? Alguém que estudou e tal, né? Pedro, quem era Pedro? Pedro era pescador. Eu imagino que se fosse parar para pensar aqui nos nossos dias, né, colocando aí nos dias atuais, quem sabe poderia não ter nem sequer o ensino fundamental completo. E aí você vê uma pessoa dessa tão explosiva no sentido de quando pregar, a ponto de levar até mais de 3.000 pessoas ali à conversão. Mas isso por quê? Não foi pela eloquência da palavra, mas foi pelo testemunho de vida e também pelo poder do Espírito Santo que é demonstrado aqui, nessa questão da conversão no Pentecostes, né? Assim também como esse mesmo Espírito os transformou ou impulsionou a não ficarem calados diante de pessoas, de líderes da igreja que reconheceram até a cura, reconheceram ali a transformação de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo falaram assim, olha, mas vocês têm que ficar calados, vocês não vão falar desse Jesus aí, né? Tem outros interesses aqui por trás. Mas mesmo eles continuaram, né, nessa vontade de querer pregar e fazer com que a igreja crescesse. Bem, fique à vontade para quem quiser comentar. Se não tiver comentários aqui, a gente já vai direto aqui para quarta-feira. Rapidamente, um comentário. Vamos lá. Então, 1 minutinho. Nath, o que eu acho interessante é porque, assim, as pessoas hoje, elas pensam assim, eu vou testemunhar como? Eu vou falar igual ao fulano? Aquela preocupação, né? Mas eu acho que o testemunho é uma coisa bem espontânea, entendeu? Você sente e fala e não pode deixar as oportunidades passarem.
Até o Espírito de Profecia, ele é bem claro sobre isso, que fala que as pregações, nos finais dos tempos, as pregações, muitas pessoas vão se converter, não são nem pelos pastores, são pelos pobres, e aquelas pessoas, não são nem pelos eruditos, mas sim pelas pessoas bem leigas mesmo, mas o que está sentindo. Eu estava até conversando com o Marcelo, porque assim, eu trabalho com um monte de médico, né? Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu dou um jeito de pregar. Quando teve um vendaval em São Paulo, uma chuva muito forte, aí eu cheguei, aí a médica me perguntou, Júnior, você viu o que aconteceu lá em São Paulo? Eu disse, vi, e você sabe. Aí comecei a pregar para ela, ela olhou para mim e falou assim, mesmo? Eu falei, assim mesmo. Então, sempre tem alguma coisa, ela vem me perguntar, porque assim, a gente fica com medo de falar assim, será que eu vou falar? A gente tem que analisar o seguinte, nós temos que pregar, mas a obra é do Espírito Santo. Talvez você fala de uma forma que ele vai entender. Existem pessoas que estão na igreja pregando, que a pessoa pensa assim, eu não vou deixar nem ele falar, porque primeiro ele não sabe falar. Primeiro, ele fala muito. Não, demora o testemunho dele, mas aquela pessoa que talvez está falando vai converter uma pessoa que talvez precisava daquilo. Não é simplesmente aquela pessoa falando assim, eu sei, é um pastor e tal. Existem pessoas, tem pastores que pregam e não é o Espírito Santo, e tem outras pessoas que pregam que seu coração assim, palpita e você sente a presença dele. Entendeu? Então, assim, e talvez não me conformou com aquilo, mas tem outras pessoas que são, entendeu? Alcançadas. Então, o que a gente tem que falar o que a gente tem que fazer é falar, né? Muito bem. E falar assim, não, é isso mesmo, Jesus está aí, para ajudar cada um de nós. Maravilha. Obrigado pela contribuição. Vamos agora adiante. A Aline Carvalho vai compartilhar conosco aí as reflexões de quarta-feira. Aline, abre o microfone e pode falar. Pronto. Sobre quarta é o testemunho de Paulo, e quando ele estava preso e ele deu o testemunho dele para o rei Agripa, acho que é assim que fala, né? E ele contou de tudo que ele tinha vivido antes da conversão dele, quando ele ainda era perseguidor dos seguidores de Jesus, depois o seu testemunho de conversão, e ele ainda pregou sobre a promessa da ressurreição dos mortos. E aí, aqui a lição de quarta, ela enfatiza que compartilhar a nossa fé é sempre uma experiência dinâmica, é contar a história do que Deus fez por nós, do que Ele faz agora, do que Ele ainda vai fazer. Então, eu acho que tem um pouco até do que a Dai disse, o Fernando disse, o David disse, e, assim, algumas coisas que me chamaram bastante atenção na lição foi que testemunhar não se trata de nós, mas se trata de Deus. Então, a gente vai simplesmente contar a nossa história focando na graça de Cristo, em nós, na nossa vida. E depois também tem uma comparação aqui na pergunta, falando de João e Paulo. E aí, aqui fala que a experiência deles com Cristo não tinham acabado num ponto específico do passado. Foi uma experiência diária, foi um testemunho e uma conversão diária. E aí, complementando aquela passagem de Ellen White que a Dai leu, na de quarta está escrito assim, como se eles, uma vez que descobriram algo sobre a religião, não precisassem ser convertidos diariamente, mas devemos todos os dias, cada um de nós, ser convertidos. Então, eu acho que talvez tenha sido o resumo da lição a de quarta, de segunda, de domingo, segunda e terça. E eu acho que o foco principal é quando a gente testemunha da nossa vida, enfim, do que Cristo fez por nós, o foco não é nem só como a gente mudou em si, mas o poder de Cristo em mudar a nossa vida, a graça dele. Muito bem, obrigado, Aline. Isso responde, digamos, talvez aquela primeira pergunta que eu havia feito em relação a testemunhar apenas do momento da conversão
e essa conversão ela está apenas ligada a apenas um momento da vida no passado, ou se essa conversão ela acontece de forma gradativa, diária, enfim, né? Principalmente para nós aqui, talvez a grande maioria, que nasceu num berço adventista, né? Como é que se deu a conversão? E a gente percebe, então, que é algo que a gente... a nossa conversão se torna... acaba sendo algo diário ali, né? A partir do momento que a gente conhece a Cristo e passa a viver um relacionamento diário com Ele, né? Então, podemos não ter, talvez, uma experiência dramática no passado e ser convertido, e aí, então, né, passei a viver de uma maneira diferente. Mas a partir do momento que esse amor me constrange, eu vou também testemunhar diariamente. Mas, Renatinho, eu queria só fazer um comentário. Eu acho claro. que, assim, mesmo que a gente não tenha tido uma história, assim, de conversão e mudança de vida, que todo mundo fala, nossa, já não é mais a mesma pessoa, pelo fato de que antes eu não era da igreja, mas agora eu sou, eu acho que essa questão da conversão diária faz com que a gente também transforme o nosso comportamento, quem a gente é. Muitas vezes a gente sabe das nossas dificuldades pessoais, assim, e eu acho que a conversão faz parte disso, de a gente entender que a gente precisa ser melhor e mais parecido com Cristo a cada dia, assim. Foi muito engraçado porque, vou falar uma coisa que não é bonito, mas a gente não estava estudando a lição. Eu e o Nath, semana passada a gente estava em Minas. Ele está aqui do lado. Tá aí, Nath. E aí a gente estava voltando de viagem e ele perguntou, porque assim, ele não era adventista e tudo, e ele tem exatamente esse testemunho de conversão, enfim. E eu sempre admirei muito isso pela forma como Deus trabalhou e ainda trabalha na vida dele, mas aí na viagem de volta ele me perguntou quando foi que eu me converti. Então, essa foi uma pergunta que já estava na minha cabeça desde a semana passada. E aí, quando a gente estava estudando a lição dessa semana, eu falei, poxa, olha aí, a gente esperando que às vezes aconteça algo que a minha experiência de conversão não tem nada a ver com a experiência de conversão dele, que não tem nada a ver de experiência de conversão de outra pessoa. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa evolução na nossa vida, pensando como modelo Cristo. Bem, obrigado, Aline. Até, quem sabe, numa outra oportunidade aí, o Nath pode contar um pouco da sua experiência, então, já, né? Como diz, um testemunho real, né? Dessa conversão. Abraço, amigo. Bom, adiante, vamos para lá para o final. Melanie Zubico, nossa convidada aí também faz parte da nossa classe lá, está sempre participando conosco. Vai falar aí de quinta-feira, o poder de um testemunho pessoal. Isso aí, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Ela não está se sentindo muito à vontade com o português, então eu vou dar uma ajuda para ela. Claro, mas pode falar no portunhol aí que a gente entende também. Tá bom. A gente estudou junto essa lição e assim, dá para falar rapidinho, porque a lição de quinta ela nada mais é que uma extensão da lição de quarta, porque ela continua contando sobre o julgamento de Paulo e do testemunho dele, e fala sobre... Aqui usa até umas palavras para definir o rei. Ele era cínico, cético, endurecido e realmente diferente de qualquer sistema genuíno de valores. Ou seja, ele era totalmente o contrário de Paulo. E o Paulo, com o testemunho dele, conseguiu tocar o rei de uma forma inimaginável, que acho que nem ele imaginava que teria esse resultado. Mas o que a gente pode tirar de lição disso é o poder do testemunho pessoal, que é o título até da lição, e eu trago isso um pouco para a minha realidade. Eu estou cursando uma faculdade não adventista, então eu
faltam as aulas de sexta e na minha van, todos os meus amigos ali dentro da van eu sou o único hétero. E alguns deles têm um ódio enorme pela igreja por conta de como foram tratados por suas próprias famílias pela opção sexual deles. E então eu ouvi muitos testemunhos deles lá são coisas realmente chocantes. Mas eu nunca tinha falado que eu era adventista, nunca tinha tocado no ponto, até que um dia me questionaram do porquê eu não ia para as aulas de sexta. Eu falei, eu não vou para as aulas de sexta porque eu sou adventista. E teve gente que me olhou e falou, é mentira. Eu falei, por quê? Porque você gosta da gente, você senta com a gente, você é nosso amigo. E eu falei, olha, por que eu não seria? Deus nunca pregou que eu não deveria amar. Na verdade, a mensagem de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu não precisei testemunhar em momento algum, eu não precisei falar, eu não precisei pregar para eles, eu só precisei ser amigo deles, eu só precisei demonstrar amor por eles. Não foi um testemunho, eu nunca precisei dar um testemunho falado. Na verdade, a minha história de conversão não é uma história dramática como a de Paulo. Eu não tenho uma história que vai fazer as outras pessoas chorarem. Quem tem é meu pai. Meu pai tem uma história de conversão bonita e, enfim, graças à Rádio Novo Tempo, mas eu não tenho. E o meu testemunho para eles foi vivido, foi um testemunho assim que eu vivi ao lado deles e tem muita gente que mudou a visão que eles tinham de igreja, de religião, graças a isso. Então, e isso em poucos meses de van, porque logo entra a pandemia. Então, dá para focar muito nesse final da lição de quinta-feira que fala que você não precisa ter um testemunho dramático, ter um testemunho que vai fazer a igreja toda chorar. Você só precisa ter um testemunho. Seu testemunho, por mais que você creia que seu testemunho não vá tocar as pessoas, você não sabe. Você só vai saber quando você realmente falar, quando você realmente demonstrar, quando você amar as pessoas. E eu creio que nisso dá para resumir bem a lição de quinta-feira. Isso é o poder de um verdadeiro testemunho, né? Tudo que a gente viu, resumiu nessa lição, digamos, se concretiza na tua fala, naquilo que você foi para essas pessoas. Isso é muito bacana, isso é lindo, é maravilhoso. O poder do teu testemunho pode talvez não causar uma transformação avassaladora, repentina na vida de alguém, mas certamente essas coisas mexem e contribuem para algo maior, com certeza. Assim como a gente vê na experiência de Paulo, né? Diante desse momento de julgamento, sabendo que praticamente ali seus dias estavam resumidos, contados, e mesmo assim ele continua amando aquilo que ele conheceu, continua amando aquilo que ele estava experimentando e queria compartilhar isso, né? E assim, talvez como você, dando essa palavra de carinho, essa palavra de conforto, amando aquelas pessoas, da mesma maneira, Paulo, diante deste rei Agripa, demonstrando ele em palavras, né, falando do seu testemunho, dizendo assim também, olha, eu amo a essa mensagem e por amar essa mensagem eu não posso me conter, não posso ficar calado e eu quero compartilhar essa mensagem com você para que você também, de igual modo, seja transformado por essa mensagem. Isso também é uma atitude de amor, como a gente viu lá na lição da semana passada, né, que uma das razões para testemunhar é o amor. Se eu não amo, eu não tenho como fazer isso. Então você, da maneira como você se portou, da maneira como você manteve esse relacionamento, você demonstrou amor para essas pessoas também. Né? Isso que fica... Nath, sim. eu gostei muito do que o Bruno falou, mas estou esperando a Melanie. Poxa vida, hein? Ela quer me ouvir falar no portunhol, é isso. Tô vendo, é verdade. Não, a gente estudou junto e a verdade eu pedi para ele falar um pouquinho mais porque ele fala bem português, né? Não fala. Mas é muito importante como a gente pode testemunhar
mesmo sem saber, né? Tipo, e é muito importante a gente se relacionar com Deus todos os dias, fazer nosso culto pessoal, porque, em definitiva, às vezes a gente se cruza na rua com as pessoas, só cumprimentando as pessoas. Às vezes, quando cheguei aqui em Brasil, tinha uma coisa que eu ficava pensando dentro para mim, né? Como as pessoas não cumprimentam às vezes. E às vezes eu fico pensando que nem eu cumprimentava, né? Então, tipo, é fazer uma diferença na vida das pessoas. Eu começo a cumprimentar as pessoas, a ver no que dá, né? Então, é mudar fazendo um culto pessoal, um relacionamento com Deus. Eu acho que isso é muito importante, né? Para testemunhar para as outras pessoas. Então, eu acho muito importante isso. Inclusive, eu falava com o Bruno antes de começar que eu também tenho uma responsabilidade com minha mãe, porque ela não é dentista e ela não queria que eu viesse aqui para o Brasil para trabalhar no Novo Tempo. E ela sempre fica me falando, você tem que curtir a vida, você é jovem, o que você está fazendo dentro da igreja? E um monte de coisas assim, né? E é muito importante que eu possa transmitir para ela a mensagem, né, de testemunho que eu posso dar para ela, porque não adianta falar para ela, você tem que fazer isso, você não tem que beber álcool, você não tem que fumar, você não tem que fazer isso. Não adianta, porque o melhor testemunho que a gente pode dar é o exemplo. Então, eu faço isso com minha mãe, né? Então, eu acho que é muito importante isso, o relacionamento com Deus, que a gente pode dar o exemplo para outros. Legal. Isso diz muito em relação às testemunhas improváveis, né? Onde eu posso fazer a minha missão, né? De repente é aqui, é com a sua mãe, é com a turma da van, é isso, é testemunhar onde você está, independentemente de quem seja, né? E eu concluo aqui com a... Pois não. Só queria deixar um pensamento que às vezes a gente pensa que tem que ter um testemunho de conversão muito cinematográfico, né? Vamos dizer assim, igual o Bruno disse que o pai dele teve uma experiência mais forte, com elementos que chamam mais atenção. Mas, na verdade, o que faz a diferença é o poder do Espírito na gente. Então, o nosso testemunho de conversão, mesmo que ele não seja algo diferenciado, ele vai tocar a vida das pessoas a partir do momento em que realmente eu sou convertida. Então, se a conversão existe realmente em mim, não importa como eu cheguei a ela, importa o que ela vai refletir para os outros, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque até eu mesma, às vezes, me preocupo, porque eu sou adventista há muitos anos, desde os 11 anos de idade, mas eu não tenho uma experiência de conversão assim do outro mundo também. Mas o que vai chamar a atenção das pessoas não é só isso, mas sim aquilo que nesses anos de conversão, em cada dia, porque tem que ser cada dia, como disse, acho que foi a Aline, não sei, essa questão dessa transformação, minha conversão tem que acontecer todos os dias, esse poder do alto, do Espírito, é que vai atrair as pessoas, num simples gesto de aceitar alguém do jeito que ele é, mesmo que ele esteja fazendo algo errado, como contou aí o Bruno. E qualquer dessas coisas que o Espírito me mover é que vão atrair as pessoas. Então, busquemos essa transformação diária, essa conversão diária, porque quando o Espírito estiver em nós, não importa como nós chegamos a ela, importa como nós vamos estar quando ele estiver em nós. É isso aí. E eu concluo aqui com as palavras da lição de sexta-feira, né? Há quem pense que dar seu testemunho seja tentar convencer os outros das verdades que descobriram na palavra de Deus. Aí vem aquela questão que o Fernando até abordou, né? De não é a doutrina que converte, aquela coisa toda e tal, né? Que a gente tenta lá no estudo bíblico trazer todas as verdades que são importantes, obviamente, mas a gente às vezes parece que se concentra achando que isso vai de fato transformar as pessoas. E não é isso. Embora seja importante, no momento oportuno, compartilhar as verdades bíblicas, nosso testemunho pessoal tem muito mais a ver com a libertação da culpa, a paz, a misericórdia, o perdão, a força, a esperança e a alegria que encontramos no dom da vida eterna que Jesus oferece gratuitamente. Então, a graça, como sempre, é a que transforma, é a que nos aproxima dele e é a que, de fato, faz... fluir esse testemunho que nós somos convidados a dar. Então fica aqui a nossa reflexão da lição dessa semana. Eu quero agradecer a todos aqui pela participação, pela contribuição, a todos aqui.
Diga. Eu vou fazer os apontamentos antes da oração, porque eu já vi gente fugindo. É verdade, então faça agora. Então, já que você tem aí o mosaico, você me ajuda, tá? Quantos estudaram 7? Só levanta a mão, o Renatinho vai ver e vai me falar, tá bom? Quantos estudaram 7? Aonde? 6. Atividades missionárias. Alguém deu estudo bíblico, alimento no negócio, falou de Jesus, compartilhou o link de culto, visitou alguém. Tem algum aí, Renatinho? 4. Ok. Pequenos grupos de estudo bíblicos voltaram? Não? Não. Precisamos voltar. Fica a dica. Muito bem. Só para aproveitar, então, vamos orar aí no final que a gente dá mais alguns anúncios aqui. Zezé, poderia orar para a gente? Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que temos de conhecer o Teu amor, de conhecer o Teu Evangelho, o Evangelho que transforma nossas vidas. Que o Teu poder e o Teu Espírito, ó Deus, opere na vida de cada um de nós, da nossa família, que possamos ser testemunhas vivas aonde quer que nós estejamos, daquilo que o Evangelho pode fazer em nossa vida, já fez e ainda fará. Que o Seu amor e o Seu Espírito habite os nossos corações, Senhor, e nos transforme segundo a Sua vontade, segundo o caráter de Cristo. Uma nova semana se começa agora, tantos desafios estarão diante de nós, mas colocamos toda a nossa vida, todas essas pessoas que estão aqui, todas as suas famílias, diante do Teu altar e pedimos, ó Deus, que os Seus anjos nos acompanhem, nos proteja e que Teu Espírito nos conduza em tudo que fizermos, seja no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nos desafios que cada um tem em seu coração, mas nos mantenha, acima de tudo, sempre firmes diante da Tua presença, e firmes testemunhas do Teu amor para que o Senhor volte logo a este mundo. Te pedimos e te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo. Amém. Amém.